Olá, pessoal! O Live Entrevista conversa hoje com o professor Saulo Vital, ele que é geógrafo e doutor em geociências. Olá, professor. Você me escuta? Boa noite, Arlindo. Ouço Me escuta sim. bem? Sim. E você? Me escuta bem? Tá tranquilo aqui. Professor, primeiro eu quero lhe agradecer demais por ter aceitado o convite para a gente, primeiro, conhecer um pouco da sua história e também do seu trabalho. Eu quero lhe agradecer demais. Eu sei que é uma correria, né? Quem é professor, quem trabalha na área de. Quem é professor, quem trabalha na área de pesquisa, é uma correria danada, mas já fica meu agradecimento a você por se disponibilizar a conversar comigo. Eu que agradeço, Arlindo, pelo convite, né? Me sinto honrado aí. Peço desculpas pela demora, né? Na questão da agenda e a dificuldade de fechar um dia, mas Sim. eu fico muito feliz aí pela oportunidade. Professor, aquela pergunta básica. Quem é Saulo Vital? Eita! Então, Arlindo, eu assim, nasci, né, em João Pessoa, eu sou pessoense, sou paraibano, nasci no bairro de Cruz das Armas, né, do qual me orgulho bastante de ser nordestino, de ser paraibano, de ter nascido numa zona pobre, né, da nossa cidade, que não tinha a assistência, muitas vezes, de saneamento básico, de calçamento, mas também nasci numa família muito estruturada, recebi uma educação de qualidade dos meus avós, da minha mãe, do meu pai, enfim. E como alguém que nasceu numa zona periférica, né, da cidade, eu vi muitos amigos aí, infelizmente, se enveredando pelo caminho da criminalidade, né, enfim, né. A grande maioria aí, infelizmente, enveredou por esse caminho, né? Mas desde criança eu tinha esse encantamento pela natureza, né? Tive contato na minha infância com um espaço rural, né? Muito próximo da minha casa, um sítio, né? Onde a gente brincava. E aí eu tinha contato com a natureza, né? Com os elementos da natureza. E desde cedo eu sempre gostei muito de geografia, né? Na escola, as ciências da natureza, a parte de ciências, de geografia, de história, né? E aí eu em 2003, né, eu estava, sempre gostei muito de escrever também, e meio na dúvida se eu iria fazer geografia ou jornalismo, faltando 6 meses para o vestibular, né? Eu tive uma professora muito boa de geografia lá na Academia de Comércio, Epitácio Pessoa, aquela escola ali perto do Pavilhão do Chá, né? Uma escola muito tradicional. Eu estudei lá no ensino médio todo. Fui também aluno de escola pública, no Maria Geni, ensino fundamental. Também estudei em escolas particulares, enfim. Mas terminei meu ensino médio lá na academia e essa professora me incentivou muito a fazer geografia, né? Eu lembro que foi um seminário de meio ambiente, né? Que eu apresentei. Ela disse que gostou muito e perguntou: você não queria ser professor de geografia e tal? Professora, eu já pensei, mas estava meio que desistindo e por conta de falta de incentivo de alguns outros professores no passado, que diziam que não valia a pena, né? E tal, mas eu encontrei essa grande professora que me incentivou, né? A professora Maria de Socorro, lá da Academia de Comércio. Eu nem sei onde ela está hoje, mas queria muito revê-la para agradecer. Mas aí acabei fazendo vestibular, passei para geografia, fui aluno noturno, estudei na UFPB,
de 2005 a 2009, e em 2009 eu consegui passar no mestrado em Geografia na Federal de Pernambuco, né? É um menino ainda muito ingênuo, não sabia, nunca tinha saído de João Pessoa para fazer absolutamente nada, e fui para aquela cidade grande lá, Recife, né, fazer meu mestrado, e lá já engatei o doutorado em Geociências, e sempre tive muito esse desejo de ser professor, né, da universidade. Quando eu entrei lá na UFPB, eu disse, eu quero ser professor daqui, né, meu grande desejo é ser professor aqui dessa universidade. E em 2016 consegui ingressar como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá no campus de Caicó, sertão, né, ali Seridó, do estado do Rio Grande do Norte. E em 2020 consegui a minha redistribuição para a UFPB, que era meu grande sonho, né, e estou lá até hoje, muito grato, né, a Deus, primeiramente, a minha família, a minha mãe, a minha esposa, meus filhos, que sempre me deram aí esse grande incentivo, né. Então, é mais ou menos assim um resumo da minha história, né. Lecionei em escolas de ensino básico, comecei minha carreira do ensino superior na Estadual da Paraíba, a quem também devo, né, os meus agradecimentos. Fui professor substituto lá durante 4 anos. E agora estou na UFPB, né? Neste momento eu estou aqui em Santo André, em São Paulo, participando de uma banca, de um concurso, né? Na qual tenho a grande honra de ter sido convidado, representando também a minha instituição e tudo mais, enfim. Então, muito feliz aí pela carreira aí que Deus tem me presenteado a cada dia. Professor, eu também sou de geografia, né? Eu tenho uma licenciatura e também eu sou geógrafo. E a minha escolha por geografia, eu assistia jornais com meu pai e eu me apaixonava, eu queria saber por que estava acontecendo as transformações, eu era apaixonado por geopolítica, por que estava acontecendo determinadas coisas. E por que você foi para a área de geografia física? Não que a gente não desassocia, Uhum. mas a sua linha de atuação é mais na geografia E, física. Por que a geografia física? então, Arlindo, eu sempre gostei muito dessa parte de natureza, né? Como eu falei para você, desde criança, né? Eu brincava lá, gostava muito de cavar o solo, né? Para ver o que é que tinha embaixo, e queria achar água. E gostava muito de desenhar e colorir mapas também, de astros, né? Essas coisas que menino pequeno gosta, né? E aí, quando eu entrei na universidade, eu entrei com essa vontade de aprender um pouco mais de geologia, né? Até lembro que eu perguntei a essa professora lá no ensino médio se ela ia falar de geologia, né? Ela disse, não, é terceiro ano, a gente vai falar de geopolítica. Mas eu acabei gostando muito de geopolítica também. Aprendi muito de geopolítica com ela. É uma área da geografia humana que eu gosto muito. Mas sou apaixonado por geomorfologia. Assim. Para mim, o que me move todos os dias é a pesquisa geográfica na área de geomorfologia. Trabalho muito com a questão de riscos e desastres, né? Que é justamente o tema desse concurso aqui que estou fazendo parte da banca, né? Aqui na Universidade Federal do ABC Paulista, um concurso para essa área de planejamento urbano e territorial. E justamente por esse reconhecimento que eu venho tendo na atuação na questão dos riscos, né? Mais especificamente na parte de geomorfologia, né? Então, minha grande paixão, de fato, é a ciência geográfica e geomorfológica. E os colegas, naquela época, já viam, né, o meu desejo e a minha vontade de atuar na área de geografia física, né? Que eu tinha também um certo jeito para a área, né? Isso foi me incentivando. Até que eu conheci o professor Max Fourier, na época ele tinha acabado de chegar como professor substituto, depois se tornou efetivo. Eu me tornei monitor dele na área de geomorfologia, né? E aí foi um dos meus grandes incentivadores, né? Para fazer mestrado, doutorado. E aí depois eu não parei mais, né? Então, assim, minha grande paixão, de fato, é essa área física. Mas eu sempre costumo dizer que nós precisamos fazer sempre essa relação com a questão humana, Sim. com a questão
social, né? Porque a geografia ela é uma só. Claro que existe essa dualidade entre geografia física e humana, eu não chamo nem de dicotomia, né? Porque dicotomia é uma questão mais de divergência, de oposição, e na verdade eu não vejo como uma oposição ou divergência, eu vejo como da natureza, né? Da ciência geográfica, essa dualidade entre aspectos físicos e humanos. Como qualquer área, medicina, por exemplo, vai ter as suas especialidades, mas o cara não deixa de ser médico. Da mesma forma, também o geógrafo ele não deixa de ser geógrafo, embora ele tenha as suas especialidades, né? Então, a todo momento, eu estou sempre buscando fazer essa correlação. Daí a minha atuação nessa parte de riscos, né? Porque é justamente aí que eu vejo uma das interfaces principais da geografia, que é nessa questão das vulnerabilidades socioambientais, né? A minha abordagem ela é uma abordagem a partir da geomorfologia. Hoje eu sou professor do curso de Geografia e ministro da disciplina de Geomorfologia, tanto para os alunos de bacharelado como de licenciatura em Geografia. Tenho o maior prazer de ser professor dessa cadeira, né? Sempre foi meu grande sonho e faço do meu máximo. Porque eu, assim, o máximo do máximo que eu posso fazer, eu faço por eles, para que eles aprendam o máximo possível nessa área de geomorfologia. Porque hoje, na minha concepção, eu tô muito bem colocado, né? Onde eu sempre quis estar, que é na UFPB, dando a disciplina de geomorfologia. Então, isso para mim é uma honra muito grande, né? Professor, você hoje coordena um grupo de pesquisa em gestão de riscos naturais da UFPB. O que esse grupo faz? Então, além do GENAT, ele foi criado em 2017, né, por mim, lá na UFRN, né, como um grupo voltado à questão de estudos de riscos e desastres. A princípio, né, como lá no Seridó, Potiguar, a gente tem muita questão das estiagens. O principal problema do semiárido é a parte da estiagem, das secas, enfim. A gente começou a estudar muito essa parte da morfodinâmica de ambientes semiáridos, mas hoje, com a minha vinda para o UFPB, o GENAT ele tem como principal linha de atuação a questão dos riscos costeiros, né? A erosão costeira. Hoje nós temos um projeto junto com a professora Cristiane Moura, lá do nosso departamento, que é coordenadora do LEGAN, né? Que é o laboratório onde eu estou coordenando junto com ela, Laboratório de Estudos Geológicos e Ambientais. E os nossos grupos de pesquisa, o GENAT e o GEPEC, estão funcionando dentro desse laboratório, né? Então, o GENAT hoje é um grupo de pesquisa voltado à questão da geomorfologia e dos riscos de desastres, né? E hoje eu estou coordenando um projeto que trata dessa questão da vulnerabilidade, dos riscos geomorfológicos e da vulnerabilidade da erosão costeira, tendo como área principal aqui a falésia do Cabo Branco e a Ponta do Seixas, né, que são duas áreas extremamente visadas hoje pela população, e daí a minha incursão muito forte nesses meses, esses últimos anos, esses últimos meses na imprensa, em função dessa minha atuação, né, junto com a equipe lá na falésia do Cabo Branco. A gente vem monitorando aí desde 2017 a erosão lá na barreira e produzindo dados sobre isso. Hoje nós temos, por exemplo, subsidiado o Ministério Público em ações de diálogo com a prefeitura, com outras prefeituras, com o Estado, para a realização de monitoramento costeiro, para a realização de estudos voltados aos impactos de possíveis obras nessas áreas de erosão, né? Não só a barreira, mas pretende-se, por exemplo, expandir esse estudo para outros municípios, como Lucena, Cabedelo, João Pessoa, Conde, talvez Baía da Traição, ou seja, áreas que estão precisando de de um estudo mais aprofundado para que a gente possa saber de que forma atuar frente à erosão costeira. Não só nessa visão intervencionista, né, da engenharia, mas numa visão mitigadora e de convivência. Essa é a grande questão hoje. Nós temos que pensar o litoral a partir de uma concepção
de convivência e não de enfrentamento. A gente não pode travar uma guerra com o mar. A gente precisa conviver com o mar, assim como a gente precisa conviver também com a natureza, né? Então, essa convivência harmônica, que se chama de desenvolvimento sustentável, que até agora, para mim, não passa de um discurso, que é essa questão do desenvolvimento sustentável. As nossas cidades hoje, elas não são sustentáveis. O nosso modelo de urbanização está longe de ser sustentável. O nosso modelo de convivência com os impactos ambientais da erosão costeira, da poluição dos rios, das áreas de risco e de diversas outras questões ambientais também estão longe de ser sustentáveis, né? Então, a gente precisa começar a pensar hoje em soluções baseadas na natureza, e não nessas soluções de enfrentamento, de guerra contra o meio ambiente. A exemplo das áreas costeiras, onde muitas vezes são feitas obras rígidas de engenharia, de contenção, e isso acaba gerando problemas em outros locais, né? Deveria se resolver o problema, acaba criando um problema nas adjacências, em praias vizinhas, e isso vai gerando um efeito dominó, e quase sempre essas obras são feitas sem estudos adequados, sem um monitoramento adequado. Então é isso que nós estamos propondo, junto ao Ministério Público, a partir do Genato. Então o Genato hoje é um grupo de pesquisa que tem vinculado a ele candidatos a pesquisadores de iniciação científica, de mestrado, doutorado, pesquisadores já formados, doutores, né, que atuam nessa linha da geomorfologia aplicada à gestão de riscos, né? Então, assim, geralmente o pessoal diz assim, Saulo, ora está atuando na parte de áreas de risco, ora está atuando em costeira, ora está... Não, eu atuo na área de geomorfologia aplicada. Onde houver problema, eu estou no meio. Seja na costa, seja no continente, seja onde for. A minha linha de atuação é risco geomorfológico. A minha especialidade é risco geomorfológico. Professor, o senhor tem um trabalho dentro da geomorfologia em João Pessoa sobre as dolinas. Fala um pouquinho sobre esse trabalho de pesquisa. Certo. A questão das dolinas foi tema do meu doutorado, né? Foi dada a ideia ainda pelo professor José Augusto, né? Que hoje ele não está mais no departamento. Eu lembro que nas aulas de geologia ele falava muito sobre a lagoa do centro da cidade de João Pessoa, que ela tinha uma origem cárstica e que precisava de alguém que investigasse isso. Aí eu comecei a me interessar pelo tema, fazer leituras, até que no meu doutorado eu disse, não, eu vou estudar esse tema, saber se realmente é um terreno kárstico, quais os riscos para a cidade de João Pessoa. E aí, num primeiro momento, na minha tese, eu não consegui abordar o risco. Eu abordei somente a gênese, para estudar a gênese, tive que realmente fazer levantamentos geológicos, estruturais, e o meu doutorado foi em geologia. E, no segundo momento, essa parte dos riscos acabou ficando para o Caio, né, que foi orientado por mim. A tese dele tratou dos riscos na cidade de João Pessoa, relacionada à questão cárstica. E aí, a gente acabou escrevendo muitos artigos sobre isso, né, mostrando, por exemplo, que o substrato da cidade de João Pessoa tem uma relação com a questão da dissolução do calcário em subsuperfície, que gera essas dolinas, essas feições. Uma delas é a Lagoa do Parque Solon de Lucena, né, e que isso pode trazer um risco, por exemplo, de colapso do solo, de subsidência do solo, né, da cidade de João Pessoa. Isso, inclusive, a gente fez diversos alertas à Defesa Civil de João Pessoa, enviou esses dados para lá. Mas como é uma coisa que está embaixo do solo, que está na subsuperfície, né, e normalmente as pessoas não vão ver esse processo acontecendo, isso só vai chamar a atenção mesmo do poder público no dia que gerar algum desastre, né? Então veja aí que minha linha de atuação ela sempre está voltada à geomorfologia para os desastres, né? E aí a gente acabou deixando esse projeto meio que em stand-by e voltou os nossos olhares mais para a falésia, que era um problema mais visto, um problema mais urgente, digamos assim. E desde 2017 nós estamos atuando nesse tema e produzindo artigos sobre a barreira, né?
e tentando contribuir aí com a sociedade nesse tema tão importante. Eu acho que muitas pessoas dizem assim, Saulo dá muita entrevista, Saulo gosta de dar entrevista. Na verdade, eu vejo o cientista, o pesquisador, ele é uma pessoa pública, né? Agora, claro, existem aqueles que optam em não se pronunciar, mas eu vejo a ciência dessa forma. Eu acho que a ciência ela é para a sociedade, ela tem que trazer algum ganho para a sociedade, bem-estar, ela tem que ter produtividade, ela tem que ter resultado para a sociedade, porque quem nos mantém é a sociedade, né? Instituição pública de fomento, de instituições de ensino superior, é mantido pela sociedade, né? Eu, como funcionário público, eu sou pago pela população, então eu tenho que dar um resultado, eu tenho que dar um retorno. Eu não posso ficar dentro do meu escritório, sentado no meu trono, cuidando das minhas vaidades, e a sociedade que se exploda. Não, eu preciso dar um resultado. Então, essa é a minha ideia como cientista. Os meus trabalhos de extensão hoje estão voltados para isso, para a questão da divulgação científica, porque realmente, para mim, a ciência só tem sentido se for para a sociedade. Agora, vamos falar um pouquinho da falésia, já que o senhor entra nesse ponto. Ali é uma falésia viva e o natural é que o mar trabalhe sobre ela. Nós estamos falando de uma falésia viva. E agora houve um processo de aceleração desse processo erosivo. Quais são os fatores que o senhor considerou que acelerou esse processo de erosão da falésia, professor? Isso, Arlindo, muito bem colocado, né? Como toda e qualquer falésia, né, viva, ela está sofrendo erosão, qualquer falésia vai sofrer erosão, porque faz parte do ciclo natural. A falésia é um tipo de relevo que tem a erosão como componente da sua evolução. Claro que todo e qualquer relevo vai fazer parte de uma evolução baseada em deposição e erosão. Mas existem aquelas feições que tem a erosão, ela é mais proeminente, né? Ela é mais acentuada e ela tem uma função morfodinâmica muito clara. A falésia é uma dessas, né? Ela é esculpida pela ação dos agentes externos, principalmente pela ação do mar, do vento, né? Mas sobretudo pela abrasão marinha. E ela tem toda uma forma, uma evolução específica e que dá toda uma beleza cênica, paisagística, né? Você pode ver que o que mais atrai turistas para aquela área é a beleza cênica, né? Que você tem ali em poder observar o Oceano Atlântico de um mirante natural, aquelas cores formada pelo material geológico da barreira. Então, a erosão, eu costumo dizer para meus alunos que a erosão ela é o escultor do relevo, né? Você tem a massa dada pela tectônica, e a erosão é o escultor, o oleiro, né? Que vai moldando aquela feição, né? Então, a falésia, na minha visão, é uma das feições geomorfológicas mais belas do mundo. É um tipo de feição geomorfológica belíssima, porque a erosão ela vai expondo aquele material do afloramento e você vai visualizar ali o material rochoso, dependendo da composição rochosa daquela falésia, ela vai ter diferentes cores, como é o caso da nossa barreira do Cabo Branco, né? Ela é formada por argilas, por material areno-argiloso, né? Extremamente diverso, né? Formado por diversos minerais, né? Então isso expõe uma beleza cênica. Por isso que eu sou completamente contrário a toda e qualquer intervenção dura na barreira, né? Então, hoje nós estamos propondo, junto ao Ministério Público, estudos de uso e ocupação do solo e de dinâmica da costeira, ali na barreira, para a gente saber, por exemplo, até que nível a ocupação do solo ela está acelerando esse processo de erosão, como você bem falou, né? Então, na minha opinião, hoje o mar ele já não está agindo tanto na barreira do Cabo Branco, porque mesmo com os erros técnicos, o enrocamento ele tá impedindo que a energia cinética das ondas atinja a base da barreira. Então não é mais aquele solapamento que tinha anteriormente. Agora o que está acontecendo é muita erosão pluvial, né? Você tem a camada de asfalto ali em cima, aquela camada ela gera uma impermeabilização e a água ela ganha muita energia naquele ponto
por mais que se faça obra de microdrenagem, né, desvio do fluxo através de microdrenagem e tal, mas, como a gente diz didaticamente, a ferida está aberta, a erosão ela está acontecendo, a face da barreira está exposta, e aí quando a chuva cai sobre a face da barreira, vai gerar o salpicamento e, obviamente, um material geológico frágil, que vai ser removido, né? Então, o que a gente tem proposto ali no primeiro momento é o reflorestamento do topo da barreira, né? Medidas de reflorestamento, para tentar reorganizar o fluxo a drenagem ali em cima, né? O Sim. fluxo através da infiltração e do escoamento, tornar ele mais natural possível, mais próximo do natural. A gente sabe que não vai voltar ao estágio natural zero, né? Mas tentar naturalizar ao máximo o topo daquela barreira e depois ver o que pode ser feito embaixo, né? A gente já tem algumas ideias, mas não é o momento de discutir isso ainda. Nós estamos monitorando aquela área já há alguns meses na parte da dinâmica costeira e já temos algumas ideias de propostas, né, de intervenção ali na faixa de areia, mas no momento oportuno a gente vai colocar na mesa essas propostas, agora já, desde já, completamente contrário a muro de arrimo, a retaludamento, porque se for deixar, o pessoal vai querer fazer ali, ao invés de reflorestar, o pessoal vai querer meter mais cimento para cima e, de fato, fazer o que se faz em cortes de estrada, né? Normalmente, em cortes de estrada, o pessoal faz aquele retaludamento, canaletas para redirecionar o fluxo, né? Drenar a área o máximo possível, joga ali umas graminhas, mas, inclusive, existem teses, né, que já foram escritas, propondo a criação de um geossítio para aquela área ali da falésia. Então, se for feito ali qualquer muro de arrimo, vai destruir completamente o valor paisagístico, da geodiversidade da área, que tem um valor intrínseco, né, completamente. Então, desde já, eu sou completamente contrário. Eu não sou a favor do tipo de não fazer nada, que é o que geralmente se pensam, né? Pensam isso, né? Não, o pessoal do meio ambiente diz que é natural a erosão e é para deixar assim mesmo. Não. A erosão natural, ela ocorreu até o momento em que não ocupou ali. A partir do momento em que ocupou, essa erosão foi acelerada e isso precisa resolver primeiro essa aceleração da erosão, né? E aí depois a gente parte para uma intervenção mais baseada em soluções baseadas na natureza, né? Pelo menos no primeiro momento é essa a ideia, né? Mas com o tempo a gente vai amadurecendo isso aí e passando para a sociedade. E como é que o senhor viu o projeto do alargamento da faixa de areia como uma das soluções ali para conter o avanço do mar? Veja bem, Arlindo, essa questão de alargamento hoje é uma moda, né? Primeiro iniciou no mundo e veio para o Brasil, é muito forte aqui no sudeste e no sul do país, em Santa Catarina principalmente, né? E está vindo para o Nordeste agora essa ideia, principalmente aí propagada pelo prefeito Cícero Lucena, e Natal também tem essa ideia do alargamento da praia, da faixa de areia lá em Ponta Negra, mas nós somos contrários a um alargamento sem estudo. Porque para o alargamento é preciso um estudo, primeiramente, de jazida. E essa jazida não é só granulometria. Você tem que ver carbonatos, presença de carbonatos, você precisa ver a densidade dos materiais que formam a areia, grau de contaminação. Então, é uma série de análises que você realiza que não se resume só à granulometria. Por exemplo, eu estive analisando o projeto lá de Balneário Camboriú, eles dão algumas informações sobre granulometria, mostrando certa compatibilidade do depósito lá na praia, né, do central de Balneário Camboriú, mas informações sobre carbonatos, sobre densidade, sobre contaminação, zero, né?
Então, muitas vezes essas obras de alargamento elas são feitas de forma indiscriminada, de forma a lançar muita areia onde não necessita. Então, se for para haver uma engorda, essa engorda ela tem que ser em casos localizados, em casos específicos, onde com a jazida correta, com o estudo correto, hidrodinâmico, sedimentológico, o depósito é esse aqui, então vai ser colocado esse depósito aqui, entendeu? Então, é isso que nós somos favoráveis e contrários ao estudo indiscriminado. Aliás, a engorda indiscriminada, que é aquela engorda feita sem nenhum estudo adequado, um estudo de 3 meses, por exemplo, que é incapaz de dar um diagnóstico correto, né? Outra coisa que nos preocupava muito era esse tempo do estudo, um tempo muito curto, né? E atualmente a gente está fazendo um diálogo aí com o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de João Pessoa para um estudo de 1 ano e aproximadamente 1 ano e meio, podendo aí se estender para mais 1 ano na elaboração do estudo de impacto ambiental. Então isso aí já dá uma folga maior para a gente poder fazer um estudo, pelo menos cobrindo 2 estações do ano, para saber como é que está a dinâmica. Isso é o mínimo do mínimo para a gente começar a compreender a dinâmica das nossas praias, né? Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente está hoje. Queria parabenizar o Ministério Público por essa interlocução. Também dar os louros, né, que devem ser dados às prefeituras, não só de João Pessoa, mas de Lucena, Cabedelo e Conde, que se colocaram à disposição de dialogar nesse sentido. E estamos aí na luta, né? Hoje, a faixa litorânea paraibana, quais são os pontos assim que mais preocupa você como pesquisador dessa área de geomorfologia? Veja bem, Arlindo, Conde, lá em Carapibus, é um ponto bem crítico nas falésias de Carapibus, inclusive trazendo riscos aos banhistas, ao patrimônio privado. Falésia do Cabo Branco, pela sua visibilidade e pela sua importância também. Manaíra, né, um trecho ali de Manaíra pós-Hotel Tambaú, que é um trecho bastante agredido, né? Bessa, que chamam ali de Caribeça, mas é Praia do Bessa, que ali foi uma clássica situação de invasão, né, da faixa de areia. Então, ali é um problema muito complicado. Baía da Traição, que é outra área que eu estou preocupadíssimo. Eu tive lá alguns meses e realmente me sensibilizou muito a situação de Baía da Traição, porque Baía da Traição tem ainda, além da área urbana que está sendo atingida, né, os pescadores, enfim, aquele pessoal todo ali que necessita daquela renda, né? Tem as belezas naturais também de Baía da Traição, as falésias, né, que precisam ser monitoradas, ou seja, para que não ocorra o mesmo que está acontecendo na falésia do Cabo Branco, né? Que é um caso também a se citar, o polo turístico Cabo Branco, um pouquinho mais a sul da barreira, onde está sendo construído hotéis, né? A priori, a gente está percebendo que a faixa de 100 metros na borda da falésia de Jacarapé está sendo obedecido, mas nos preocupa muito no futuro, né? Como é que vai ser essa ocupação, como é que ela vai se dar em torno da construção desses resorts, né? E ocupações ilegais que podem surgir relacionadas a essa ocupação do resort, né? Não do resort em si, mas de ocupações de vias, de estradas, sem pavimentação, de ocupações desordenadas que possam estar correlacionadas a essa ocupação central. Porque a falésia de Jacarapé ela sofre erosão da mesma forma que a do Cabo Branco. A diferença é que a de Jacarapé não tem ocupação, a erosão é natural, a priori ela está em níveis bem próximos dos níveis naturais, e aí não chama tanta atenção, a exemplo da barreira do Cabo Branco, né? Então é essa a grande diferença, né? Onde está ocupado chama atenção, onde não está ninguém vai ligar se está erodido ou não.
né? Então, é preciso, a partir de agora, não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Permitir ocupações em faixa de areia, em áreas onde não se pode construir, porque depois fica querendo conter o mar, e o mar, ele tem a sua dinâmica, né? Ele tem o seu espaço de acomodação, sobretudo no momento de mudanças climáticas que nós estamos passando, né? Cada vez mais provado e corroborado essa hipótese das mudanças climáticas. Basta a gente ver os eventos extremos que estão acontecendo pelo mundo inteiro, né? E o avanço do nível do mar é uma realidade. Agora, a gente não pode atribuir somente ao avanço do nível do mar. O que está acontecendo hoje em termos de erosão costeira, em muitos pontos, é avanço da urbanização, né? Isso aí é provado por estudos, por exemplo, estudos que foram feitos em Recife, né? Um projeto semelhante ao que a gente está querendo fazer aqui, que foi o projeto MAI. Eles fizeram uma análise da vulnerabilidade costeira, erosão, e perceberam que não havia ali casos de avanço do nível do mar, de mudança da linha de costa em função da regressão da faixa de areia, né? Mas o que aconteceu era um avanço da urbanização. Ou seja, o mar estava no mesmo lugar. As pessoas é que avançavam para cima da faixa de areia. Aí depois disso está erodindo. Na verdade, não é bem erosão. É uma invasão de uma área, né, de vegetação de restinga, que é importantíssimo, né, preservar essa faixa de vegetação pioneira que protege, inclusive, a própria urbanização. Então, a restinga ela é importante para a proteção não somente do ecossistema praial, mas também do próprio patrimônio público e privado, das pessoas que estão ali próximas. Aí, quando você destrói a restinga e invade a faixa de areia, você está colocando em jogo o seu próprio patrimônio, né? Essa é a grande questão. E é o que está acontecendo lá no Bessa, né? O pessoal invadiu e tchau. E aí fica difícil fazer alguma coisa, né? Fica difícil. E as áreas ribeirinhas, essas áreas ocupadas próximas aos rios, principalmente em João Pessoa, o preocupa também? Sim, demais, Arlindo. É outro gargalo, né? Isso aí é um problema já mais antigo. O rio Jaguaribe, por exemplo, que é um rio que nasce e deságua também dentro de João Pessoa, é um rio eminentemente urbano, né? Ao longo dos anos ele vem sendo ocupado, sobretudo, por aglomerados subnormais, né? Que ocupações desordenadas a partir da questão da própria segregação socioespacial, ou seja, as pessoas de baixa renda acabam ocupando esses terrenos, né, mais vulneráveis. Eu já ouvi falar aí de vários projetos de revitalização do Rio Jaguaribe, de construção de parques ecológicos e tudo mais, mas até agora nada saindo do papel. Tem um projeto aí chamado João Pessoa Sustentável, né, que está promovendo aí a retirada, né, de algumas casas de área de risco, mas tem sido muito questionado, porque o estudo contratado, a empresa que faz o estudo, extrapolou o limite de remoção de famílias, né? Pensamos nós que muito provavelmente por não conhecer a realidade local, porque muitas vezes essas empresas que são contratadas para fazer estudos ambientais em João Pessoa, em muitos lugares do Brasil, são empresas estrangeiras ou até mesmo de outros estados, que não conhecem a realidade, e muitas vezes a universidade que está ali no chão da cidade, no chão dos bairros, conhecendo a realidade de João Pessoa, ela não é chamada. Então, essa é a nossa grande reivindicação, que foi atendida, inclusive, pelo Ministério Público, que tem sido um grande parceiro, a partir do Dr. João Rafael, né, que tem sido muito atuante nessa questão do diálogo com a prefeitura. E eu só tenho a parabenizar esse trabalho, que eu acho magnífico, né, um trabalho de interlocução seríssimo no Ministério Público, um órgão seríssimo, e que tem mostrado a importância de trazer a universidade para para a discussão acerca dos problemas da cidade, porque nós estamos todos os dias pesquisando. Estamos nas comunidades, com os alunos, com os pesquisadores, orientando trabalhos acadêmicos, dando aula, formando novos geógrafos, novos engenheiros, novos profissionais,
E precisamos ter opinião, né? Essa é a minha grande reivindicação. Nós queremos ter opinião na gestão, nós queremos, claro, a decisão final é do gestor, ele que é o mandatário, digamos assim, né? Ele que vai tomar a decisão, é o tomador de decisão. Mas hoje eu tenho percebido, por exemplo, que o tomador de decisão é mais sábio, ele tem ouvido a academia, né? Graças a Deus a gente percebeu aí que no pós-pandemia a ciência ela ganhou grande credibilidade, né? A ciência saiu vitoriosa desse processo pandêmico e dessa barbárie que se instalou no Brasil de 2018 a 2022, né? E a ciência venceu e hoje a ciência tem mais credibilidade. Eu vejo que a ciência saiu desse processo todo mais fortalecida e isso também irradia para a questão ambiental, né? Então eu me sinto muito satisfeito, muito feliz de como pessoense, como paraibano, estar contribuindo hoje para o meu estado, para a minha cidade, a partir desses debates tão importantes. Professor Saulo, vem crescendo na Paraíba a geração de energia alternativa, a eólica e a solar principalmente, lá no interior da Paraíba. E não existe geração de energia totalmente que não cause nenhum impacto ambiental. Quais são as suas principais preocupações na instalação desses parques? Muito bom, Aline. Você tocou num ponto agora que é outro ponto complicado, essa questão da energia alternativa, né, da mudança da matriz energética, né? Realmente, nós precisamos sair dessa matriz baseada em hidrocarbonetos, né, bastante poluidora, das termoelétricas também, enfim. Temos altas demandas de produção de energia, grandes cidades, né, inclusive essa semana nós tivemos um apagão, né, parcial aí no país, de grande parte do país. Então, assim, essa questão dos parques eólicos tem a sua importância, mas tem gerado muitos impactos. E tem me preocupado bastante, não só o impacto visual desses parques eólicos. Por exemplo, tem uma área que eu passo muito com os meus alunos, né, que é ali junto do Seridó. É uma área que tem uma riqueza geomorfológica, geológica muito grande, com formações de mais de 23, 25 milhões de anos, onde a gente coleta materiais, conta a história da evolução do planeta, que tem toda uma potencialidade, né, geológica e de geodiversidade e de geomorfologia também, enfim, natural, e que agora está tomado por essas torres, né, essas, sei lá como é que se chama, né? E aí, alguns pontos, eles estão abrindo estradas, estão realmente desmatando para abrir vias para acesso a esses parques, né? Eólicos, e além de poluição visual, está gerando aumento da erosão, desmatamento e impactos locais. Ou seja, ontem mesmo eu estava vendo um documentário da BBC Brasil mostrando a insatisfação de moradores que estão próximos a esses equipamentos, pessoas que estão com problemas psiquiátricos, até os animais estão com problemas psiquiátricos, porque, por exemplo, aquela sombra que se projeta, né, passando o tempo todo na vista da pessoa, vai perturbando mentalmente, o som que não para, né? Até vi o relato do morador local lá dizendo que quando para 1 a 2 horinhas é uma paz que parece que, assim, nunca existiu na vida deles, né? Então, eu vi, assim, fiquei muito preocupado com relatos de pessoas que estão, inclusive, passaram a tomar medicamento, tarja preta, que estão realmente com problemas de depressão, problemas seríssimos, problemas mentais seríssimos em função, né, dessas eólicas, né? E aí as empresas que estão instalando esses equipamentos disseram que estão fazendo adaptações, tratamento acústico nas casas próximas, mas, segundo os moradores, nada ainda foi resolvido, né? Então muitos, inclusive, estão saindo das suas propriedades por conta
do impacto local dessas eólicas, né? Então, assim, é necessário discussões, né? Discutir e rediscutir esse tema a partir de audiências públicas. Isso está mais forte no estado do Rio Grande do Norte, que é um estado que tem grande potencial eólico. Eu tenho visto, eu fui professor da UFRN e tenho visto muitos colegas engajados nesse debate das usinas eólicas, mas aqui na Paraíba não está muito forte. A gente percebe pela própria imprensa e tal, isso não vem sendo muito noticiado, até mesmo porque a Paraíba está pegando ali a rebarbazinha do Rio Grande do Norte, né? Não tem tanto potencial quanto o Rio Grande do Norte. Então, naturalmente, essa discussão ela vai acontecendo com mais ênfase lá. Mas isso tem causado muitos impactos em Pernambuco também. Inclusive, esse documentário da BBC trata, eu acho que de uma situação em Caetés, eu acho, né? E aí tem esses problemas, né? Então, é necessário a energia alternativa, mas é preciso rediscutir o planejamento desse tipo de energia. Como é que ela vai se distribuir, quais são os impactos, tentar minimizar o máximo possível esses impactos, para que a gente não tenha esse tipo de transtorno. Professor, a gente está chegando ao finalzinho da nossa conversa, essa verdadeira aula. Eu sei que o senhor já também está cansado, foi um longo dia. Mas antes de nós terminarmos aqui, eu tenho aqui o momento cipuada. Eu vou dar uma palavra ou uma frase, e o senhor rapidamente também responde. Vamos lá? Eita, vamos ver, vamos tentar, né? Um lugar, João Pessoa. uma tristeza, Falta de identidade. uma alegria, Minha família. família, Tudo. amigos, Importante. um abraço, A todos vocês. um medo, Ah, rapaz. É difícil. Perder as pessoas que eu amo. um sorriso, Necessário. em que ou em quem você daria uma cipuada no lombo? Rapaz. Aí é polêmico. Eita, em que eu daria uma cipuada no lombo? Me pegou. Já sei que são muitas. São muitas, Uma saudade, Da infância. futuro, Ser um ser humano melhor. a vida. Maior bem. Professor Saulo, mais uma vez, muito obrigado. E fique à vontade aí para suas considerações finais. Ah, muito bacana, Arlindo, viu? Gostei desse momento final aqui, bem divertido. A cipuada me veio várias pessoas na cabeça, mas eu não quis dizer para não gerar polêmica, tá certo? Até Coxinha que tá rindo um pouco. Um abraço. É isso, dá um abraço. Sou seu fã, escuto todas as manhãs aí a Delton, né? Pereira, Coxinha, gosto muito deles. E só agradecer aí pela oportunidade, espero que eu tenha esclarecido, né, essas questões ambientais da Paraíba. É uma grande satisfação para mim poder contribuir com o meu estado, com a minha cidade, com o meu país, enfim, com a população. Como eu disse anteriormente, ciência para mim, ela tem que ser para a sociedade, ela não tem sentido se for só para os egos acadêmicos ou para ver quem produz mais artigo, quem é melhor do que... se X é melhor que Y, se o índice de cientista X é melhor do que o índice. Isso para mim não tem sentido nenhum. O sentido é ver as pessoas sendo beneficiadas pela ciência. Essa é a minha grande meta de vida. Obrigado, professor.
Um abraço. Valeu, Arlindo. Precisando é só chamar, viu? Um abraço. Abração. Valeu.